A aula pública de hoje discute direito internacional e minorias. Neste programa, gravado na UFABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é José Blanes. Mestre e doutor em Direito Internacional pela USP, José Blanes é professor da UFABC. A garantia dos direitos humanos é um dos desafios do século XXI. Muitos países buscam alternativas para proteger os cidadãos de abusos e violência, sobretudo as minorias. Para especialistas, o suporte de mecanismos internacionais é fundamental para o funcionamento dos direitos básicos. Ou seja, políticas nacionais são insuficientes quando não têm o respaldo do direito internacional. Mas, afinal, quais são as leis que obrigam países a protegerem grupos minoritários? Como o direito internacional responde à questão das minorias? Há um momento importante onde as minorias vão ser bastante encaixadas, enquadradas, que é o momento que nasce o Estado-nação. O Estado-nação, oriundo do século XV, por aí, depois de Cristo, o que faz? O Estado-nação dá uma homogeneidade a toda uma coletividade, não é? Em torno de essa ideia de nacionalidade, que, do ponto de vista político-jurídico, acaba se concretizando na ideia de cidadania, que é uma ideia um tanto quanto abstrata, e que muitas vezes, com muita frequência, nós temos observado isso, já a partir do século XIX, mas principalmente no século XX, serve como mecanismo de exclusão das minorias, daquelas pessoas que não se encaixam naquele ideal de cidadão, de nacionalidade que propõe o Estado. Então, isso tem sido um problema, porque tem propiciado perseguições de diversos tipos e tem gerado abusos e violações as mais variadas. Então, vamos observar agora, e essa é a intenção da minha aula, como é que, durante o século XX, principalmente o direito internacional, tem procurado atuar para proteger essas minorias, não é? Nós temos como resultado assim mais virulento da perseguição dessas minorias, com uma denominação bem característica do século XX, temos genocídios. Temos histórias de genocídios. No século XX temos uns 7 ou 8 genocídios famosos, já vamos comentar alguns deles. E a Primeira Guerra Mundial, não é, percebe esse problema, e o Tratado de Versalhes, que é o que o direito internacional propõe para terminar com a Primeira Guerra, cria, além da Liga das Nações, para tentar pacificar o planeta, um sistema de acordos de minorias entre os estados e esses coletivos, não é? Procura que se estruture algo parecido com isso. Mas a história das entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mostra que foi um fracasso, que não funcionou, infelizmente não funcionou. E aí nós vemos um sistema colonial ainda muito forte, não é? Tentando se afirmar. Então nós vemos abusos contra as minorias na África, não é? De uma forma sistemática. E o que é mais surpreendente nesse período de entreguerras é que também, nos estados já muito consolidados, nós vamos ver aparecendo discriminações muito fortes, principalmente na Alemanha nazista, que acaba sendo o paradigma do que é uma perseguição de minorias, não é? A Alemanha nazista
vai propiciar o que hoje se conhece como Holocausto, que é a perseguição sistemática de uma minoria que pode se considerar de religião ou étnica, né? Que são os judeus, mas não só os judeus. Nós sabemos que nesse Holocausto também foram perseguidos e eliminados os homossexuais, os ciganos, os comunistas. E, para nossa tristeza, também nós vemos, noutros lugares do continente, do velho continente, como na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um outro holocausto, não é? Que eles até me chamam com outro nome, deixa eu ver se encontro, o Holodomor. O Holodomor, o que é? É uma perseguição sistemática daqueles que não se encaixam no bloco soviético, principalmente os ucranianos, não é? E no período de Stalin, então, houve uma perseguição sistemática, muita gente morreu de fome, fora os dissidentes que acabaram indo parar depois nos gulags e também foram morrendo. Quer dizer, as minorias, não é? No período de entreguerras, acabam sendo muito massacradas. Segunda Guerra Mundial era previsível nesse panorama. Como termina a Segunda Guerra Mundial? Novamente lança mão do direito internacional para tentar achar uma composição com a Carta de São Francisco. Se nós tínhamos o Tratado de Versalhes que termina a Primeira Guerra, temos agora a Carta de São Francisco, um tratado internacional que vai criar algo que vai um pouco além da Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas, que vai tentar então englobar todos os países do planeta. E vai trabalhar essa ideia das minorias de uma forma um pouco diferente numa primeira fase, que é oferecendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Nessa Declaração dos Direitos Humanos, o que se propõe? A necessidade de respeitar a dignidade da pessoa de uma forma geral, universal. E esse respeito tem que se dar com base numa série de princípios. O princípio que melhor encaixa para o respeito às minorias é o princípio da não discriminação. Esse princípio nós vamos ver que vai ser determinante, vai ser muito importante ao longo da segunda metade do século XX e já agora também no começo do século XXI. O princípio de não discriminação. Com isso, naquele momento, se pensa que é suficiente para resolver o problema das minorias. Porque se os Estados se comprometem a respeitar os direitos humanos, então, em tese, né, as minorias deverão estar contempladas. Não é exatamente o que aconteceu nessa segunda metade, no início da segunda metade do século XX. O princípio de não discriminação, muito genérico, os Estados encontram dificuldades para ir absorvendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí é necessário, então, que o direito internacional acuda com novos tratados. O primeiro grande tratado que vai ajudar nisso, que vai chamar a atenção para essa questão, é o tratado do mesmo ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o Tratado para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Mas depois nós temos, em 1965, um tratado para chamar a atenção contra a discriminação dos negros, a discriminação racial. E depois nós vamos ver também irem aparecendo outros tratados em suporte a isso. Em 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no artigo 27, por exemplo, chama a atenção para a necessidade do Estado respeitar as minorias por motivos de língua, de religião, de raça, de cultura. Então, há um esforço do direito internacional público, não é, de proteger as minorias com esses mecanismos normativos. Mas junto com esses mecanismos normativos, aparecem também
primeiro na Europa e depois vão se espalhar pelo resto do planeta, os sistemas de proteção judicial. Então, nós temos um exemplo interessante com o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos vai elaborar, no âmbito da União Europeia, uma série de normativas com o tempo sobre questões linguísticas e sobre as minorias que estão muito presentes na configuração da Europa moderna. Depois nós vamos ver também aparecer aqui, na América do Sul, um sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, que vai ser muito importante, principalmente para determinar digamos assim, parar as ditaduras ao longo eu não diria que foi parar, mas pelo menos deter o avanço virulento das ditaduras e as consequências dessas ditaduras aqui. E também se cria, e é muito interessante, um sistema africano, nos anos 80. O sistema africano vai procurar o quê? Vai procurar abranger os direitos humanos e os direitos dos povos. E esse é um princípio também interessante que está na Carta de São Francisco, invocado pelo direito internacional, o princípio da autodeterminação dos povos. É um princípio fundamental que vai se aplicar junto com o princípio de não discriminação para proteger as minorias. E já finalizando, então, eu queria chamar a atenção para dois fatos. Primeiro fato: minoria não é quantidade. O que se achava no começo é que minoria sempre tem que ser, não é, um grupo menor. Nem sempre minoria é quantidade. O exemplo mais claro disso são as mulheres, não é? Então, as mulheres podem ser discriminadas, sim, vêm sendo discriminadas há séculos e séculos a fio. E elas não são precisamente uma minoria do ponto de vista quantitativo, mas o que determina a minoria é a dominação, é a discriminação. Se há discriminação, hoje podemos considerar que, de alguma forma, essas pessoas são minoria. E para ir finalizando, então queria mostrar para vocês a tensão que existe hoje, graças ao princípio de não discriminação, entre o que deve ser considerado como a igualdade, que é importante. O princípio de não discriminação nos coloca diante da necessidade, do ponto de vista jurídico, de exigir que alguém seja tratado da mesma forma que os outros. Mas, ao mesmo tempo, o princípio da não discriminação nos traz a necessidade de respeitar a diversidade. Quer dizer, as pessoas não podem ser discriminadas pelas suas diferenças. Então é interessante hoje essa tensão que existe entre igualdade e diversidade e que é fundamental para entender melhor como devemos tratar as minorias. É certo, devemos zelar pelo princípio da igualdade, todos têm direito a ser tratados da mesma forma, com os mesmos direitos previstos na Constituição? Sim, mas atenção, é preciso respeitar a diversidade. É preciso ter em conta que as pessoas têm uma identidade. Se o princípio da igualdade me coloca diante da necessidade de respeitar o ser humano com uma visão mais universalista, a diversidade me coloca diante da necessidade de verificar que esse ser humano tem uma individualidade, uma identidade, é um ser humano, mas que se chama um nome, é fulano de tal. Vem que interessante? Então, hoje nós estamos diante desse esforço, que é um esforço evidentemente social, não é? Que nem sempre o Estado entende, mas que o direito internacional tem trabalhado com isso e tem procurado encaixar o Estado, exigir condutas apropriadas do Estado nesse sentido para respeitar as minorias. Agora José Blanes responde a pergunta da correspondente de Ópera Mundi,
Raquel Costa. A minha pergunta tem relação aos refugiados. Recentemente, a gente tem visto um aumento grande da busca por asilo e refúgio aqui na Europa. Como que a comunidade internacional pode garantir que não haja abusos nas leis nacionais dos países receptores e garantir que se respeite os direitos dessa população que já está numa situação tão vulnerável? Vejam que interessante. Em 1951, o direito internacional, não é, nos presenteia com um tratado criando um estatuto para os refugiados, principalmente por conta das grandes movimentações de pessoas, de deslocados que criou a Segunda Guerra Mundial. Essa regulamentação, ela vai ser determinante naquele momento para a Europa, não é? Para resolver o problema dessas pessoas deslocadas, exigindo dos Estados o non-refoulement, quer dizer, a obrigação de não mandar embora, de receber, de acolher essas pessoas. E depois nós temos um esforço adicional em 1967 do direito internacional, criando um protocolo a essa convenção de 1951, que se circunscrevia muito geograficamente só a Europa e espalhando isso para o resto do planeta. De forma que hoje, boa parte dos países do planeta, 100 e tantos, já assinaram a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e, um pouquinho menos, o Protocolo de 67. Vocês veem, então, há um esforço aí para buscar a melhor solução para essas pessoas. O que o direito internacional recomenda nesse caso? O não-refoulement. Não se pode mandar embora. Chegou refugiado, pontapé, vai para outro canto. Não pode. Tem que receber. Tem que receber. Nesse sentido, então, isso gera obrigações dos Estados, que eles mesmos se colocam nessa obrigação. O Brasil, em 1997, demorou, mas fez. A Lei Federal 9.474 incorpora esses dois tratados e cria o Comitê Nacional dos Refugiados, o famoso CONARE. Vem? Então, aí temos um exemplo claro de como o direito foi buscando soluções, principalmente direito internacional, que é um direito que está acima dos Estados, para que os Estados respeitem essas minorias.